Boa noite, boa noite. Aqui mais uma vez, como eu falei nos outros vídeos, eu acho muito importante registrar data e local, porque quando a pessoa assiste lá na frente, né, se localiza no tempo. Enfim, estamos aqui em Campina Grande, Paraíba, numa terça-feira, exatamente dia 23 de setembro de 2025, e prosseguindo, eu já fiz 2 vídeos, falei do nascimento até mais ou menos os 8 anos, falei no segundo vídeo dos 9 ali até mais ou menos 14 anos, vai ter uma lacunazinha aí pequena, porque agora eu vou falar dos 16 aos 19 anos, mais ou menos. E por que mais ou menos? Porque houve uma quebra em junho de 87 e eu completaria 19 em novembro, mas enfim. Percebi também que nos outros 2 vídeos, lá está o título, a história de um nordestino, e percebi que em momento algum foi dito o nome desse nordestino, né? Que nesse momento a história é parecida para todos, porém eu estou falando o que eu vivi. E quem é esse nordestino nesse momento dessa história, né? O participante ativo dessa história sou eu, Nilvan Clementino da Silva, certo? E essa fase dos 16 aos quase 19 anos é a fase que eu tive a oportunidade de sair pela primeira vez da minha pacata cidade, Rio Grande do Piauí, para ir estudar o colegial na capital, em Teresina. Colegial, que antigamente chamava científico, 2º grau, mudaram a nomenclatura, mas é algo nesse sentido. Importante que eu saí para fazer o ensino médio. E eu era uma criança muito, posso até dizer, quase raquítica. Eu era pequenininho, magrinho, com uma margem de erro aí, mas para ter uma ideia, eu era muito pequeno, que eu pesava algo em torno aí de 45 e 50 quilos. Eu era muito franzino na linguagem que a gente usa. E, enfim, com as condições que nós tínhamos, mas para nossa felicidade, o estado do Piauí já tinha naquela época e ainda hoje continua, tem lá uma casa do estudante, né? É uma entidade pública, né? Que é onde as pessoas que não têm condição vão morar lá, certo? Não se paga aluguel. Às vezes tem comida por conta, às vezes não tem. A gente cozinha, leva os mantimentos e faz a comida. Enfim. E para mim foi um pouco fácil, porque naquela época já tinha bastante gente da minha cidade morando lá, que a gente chama de república, né? Então, facilitou um pouco a minha adaptação. E vou contar algum detalhe, claro que são muitos, né? Alguns eu não vou lembrar exatamente, mas a minha saga começou logo no primeiro dia. Lembrando que arredondando da minha cidade até a capital, aproximadamente 380 a 400 quilômetros. E a gente foi, pegamos o ônibus, um grupo, já não sei ao certo quantos éramos, mas com certeza aí eu acho que devia ter no mínimo de 5 a 10 conterrâneos desse ônibus. E, na verdade, eu comecei a sofrer já na ida, porque eu era muito pequeno e quem já mora lá chama veterano. Eu, novato, no caminho já colocaram o chiclete no meu cabelo. Não lembro bem a cena, mas já começaram a judiar de mim no começo, enfim. Então, na época o senhor já tinha cabelo? Tinha cabelo? Não, né? na época eu tinha muito cabelo. Uhum. Se eu achar a foto, inclusive, se eu encontrar alguma foto, a gente vai colocar aí. Não sei se eu tenho, mas eu tinha cabelo. Aí eu acredito que eu já tive quando eu vejo a foto. Mas, enfim, chegamos em Teresina. Também a gente teve um grande privilégio, apesar de ser um ambiente público, digamos assim, tinha uma administração, um presidente que cuidava, etc e tal. Essa casa fica muito bem localizada, ela fica na região central de Teresina. Vou falar as limitações, porque de repente alguém que é da região ou passa lá e tem curiosidade, fácil de localizar, ainda hoje existe. Está ao lado do ginásio de esporte O Verdão, que é um local muito conhecido, margeando também com o estádio de futebol, e agora me fugiu o nome, mas eu lembrei, Lindolfo Monteiro, enfim. E é um espaço muito grande, é um quarteirão completo.
que chama Casa Velha e Casa Nova. Por quê? Como o próprio nome diz, a casa que tem acesso pela rua Rui Barbosa chama Casa Velha porque foi construído primeiro. E a outra casa com acesso pela rua Firmino Pires chama Casa Nova. Provavelmente eu vou encontrar foto e vou colocar para visualizar melhor. Entre uma casa e outra tem uma quadra de esporte. É uma quadra de esporte. Mas, resumindo um pouco, chegando lá, tive a sorte também de morar na Casa Nova. Por que sorte? A Casa Nova, por ser um prédio mais moderno, os apartamentozinhos eram mais compactos, pequenos. Para ter uma ideia, eu vou tentar fazer um desenho aqui, mais ou menos 3 metros de frente. Quando você adentrava, tanto do lado esquerdo como do direito, na parte baixa, mais ou menos 30 centímetros, tinha uma cama. Aí tinha um elevado de mais ou menos 60, 80 centímetros e uma mesa. E sobre a mesa, outra cama, ou seja, resumindo, 2 beliches de um lado, com uma mesa para estudo, porque era próprio para estudante, e a mesma configuração do lado esquerdo. E um corredorzinho de mais ou menos 1 metro e pouquinho. Aí, na sequência também nas laterais, 2 guarda-roupas embutidos, né, na parede, lógico, que servia de guarda-roupa e de armário para colocar os mantimentos que a gente levava comida para cozinhar. Aí tinha uma portinha meio sanfonada, que na sequência era a cozinha, tipo, sei lá, esses 3 metros por 1,5, uma cozinha pequena, que ali você podia adaptar e fazer a comida. Eu vou citar porque é bobagem, mas é real. As condições financeiras eram tão pequenas que a gente não tinha geladeira. Era um fogãozinho pequenininho de 2 bocas e não tinha nada, era só isso, a cama, a mesinha para estudar, esse armário e um fogãozinho. Não tinha geladeira, não tinha nada disso. Esse prédio que eu morei, que é o novo, são 2 pavimentos. Tinha o térreo, onde tinha a metade da construção era uma biblioteca, e primeiro andar, segundo andar. Ambos com 11 apartamentos. E nos finais, nas laterais, banheiros grandes. Então, na República, onde morava, somando as 2 casas, na época, muita gente, algo eu não sei ao certo, mas era de 200 a 300 pessoas nas 2 casas. Falo isso porque eu tenho visitado sempre, e agora está, infelizmente, um tanto abandonada. Tem pouquíssimas pessoas, infelizmente pelo abandono, considerando a utilidade dela. E felizmente porque isso prova que melhorou as condições da população e poucas pessoas hoje precisam desse tipo de moradia. E aí vamos ver o colégio, também começou por aí. Aí eu peguei meu papelzinho da matrícula, que alguém tinha feito para mim, um colega lá, não lembro quem, e aí estava escrito Unidade Escolar Zacarias de Góes. Aí fui perguntar para os colegas que já moravam lá, para no dia seguinte, na segunda-feira, eu poder ir para a escola. Aí foi uma dificuldade de localizar essa escola. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que eles moram aqui e não conhecem essa escola? Fiquei pensando, né? Um falava uma coisa, outro falava outra, moral da história. Unidade Escolar Zacarias de Góes é o famoso colégio Liceu, um colégio público chamado Liceu, mas não sei porque o nome oficial é Zacarias de Góes, então soava estranho para todo mundo que morava lá. E esse colégio ficava exatamente, mais ou menos, 4 quarteirões de onde eu morava, mas o pessoal não sabia com esse nome. Enfim. E lá onde eu fiz o primeiro e o segundo ano do ensino médio, depois no terceiro ano é uma outra história, tive uma oportunidade de ir numa escola particular. Mas enfim, esse período de casa de estudante foi assim uma escola da vida, onde a gente aprendia com o silêncio. Primeiro conviver com uma multidão, pessoas de várias cidades, e lá também acolhia pessoas de outros estados também, não tinha essa restrição não, era para estudante. E condições financeiras muito carente mesmo, e lá tinha um restaurante nessa casa do estudante, que tinha período que tinha comida e tinha período, uma boa parte não tinha, como eu disse, a gente cozinhava lá, levava comida. E aí, por que eu estou falando do restaurante? Lá era uma penúria, porque mais ou menos 300 homens, aí tinha aí um pedaço de gente, a gente fala franzino, pequenininho, magrinho e novato. Novato lá sofria muito. E aí mais ou menos 11 horas da manhã,
a gente ia para a fila desse restaurante, porque o restaurante ficava entre uma casa e outra ali, na área interna. Só que tinha que ir para a fila cedo, porque senão você talvez não achasse comida ou achava só o resto. Aí quem eram os novatos, geralmente eram os primeiros a ir para a fila, uma fila indiana. Só que os veteranos não desciam para a fila às 11 horas da manhã. Eles iam na hora que realmente ia abrir, faltando 5 minutinhos. O que fazia? Parecia um enxame de abelha. O veterano chegava e abafava os novatos. E tinha um detalhe. Eles levavam uma panelinha para... Muitos deles conseguiam levar um pouco de comida para a janta. E a gente levava também os talheres, porque lá não tinha, era bandejão, não tinha talheres. Aí o que acontecia? Era assim uma coisa louca, de coisa parecia talvez assim uma porta de cadeia. Era um enxame de pessoas. E aí o veterano metia a panelada na cabeça dos novatos, outro dava um tapa na orelha, outro roubava o talher do novato. Cara, era uma zona assim, era coisa assim, era uma prova para a pessoa ser forte, senão o cara desistia. Tanto é que muitos novatos não aguentavam 4 meses, desistiam. Uma vez 1 ano, no outro ano já não ia mais. E aí a porta, eu vou usar a palavra jagunço, né, porque era uma porta de aço, aí literalmente, na hora de abrir lá dentro, ficava tipo 2, 3 caras grandes lá, segurando a porta, porque era uma invasão, era aquela luta, que estava fora querendo entrar e estava controlando para controlar a entrada, era uma coisa de louco. Aí era empurra, se amassava lá e entrava, enfim, era essa confusão. E o mais engraçado disso ainda, que com todo respeito, mas a comida, eu, para ser sincero, eu não lembro muito de feijão, mas eu lembro que era aquele bandejão de alumínio, que tem vários compartimentozinhos, quem estudou em universidade, talvez tenha tido essa oportunidade, chama bandejão. Aí ia passando e alguém ia servindo, um colocava o arroz, outro colocava a carne, quando tinha feijão, o feijão, enfim. Só que na verdade era uma judiação, porque a gente fala carne, mas era ossada. Era ossada, e se fosse uma ossada com caldo, até que era bom, mas acontece que o caldo era o óleo puro. Era aquela gordura amarela assim, que fico pensando, como é que você coloca um caldinho para molhar a comida? Só que era gordura pura, então você tinha que depois ficar espremendo o arroz para comer. Mas era o que tinha, aqueles ossão, quando achava uma flepinha de cada, era um milagre, enfim. Então, era o que tinha, então era bom, mas se o cara for avaliar depois, era uma judiação, enfim. Então ele sofria muito ali, nesse ponto aí. Por que eu falei que foi uma benção eu ter ido para a Casa Nova? Porque na Casa Nova eram basicamente 4 moradores, que eram as 2 beliches de cada lado, né, 4 caminhãozinhas. Mas os colegas que iam para a Casa Velha, lá como era uma construção mais antiga, até chamava de alojamento. Tinha um apartamento que era 20 pessoas, então eram várias beliches dentro da cama, ou dentro do mesmo espaço. E ali a judiação era maior. Os novatos, se não tivesse um padrinho forte, um veterano que apadrinhava, novato assim meio que sem dono, acordava literalmente pintado todos os dias. Ele ia dormir, o veterano pegava uma caneta, essa Bic, tirava a coisinha, assoprava a tinta na cara do novato, aí para completar pegava uma penazinha, alguma coisa do tipo, passava aqui na próximo, que a pena faz cócega, o novato passava a mão, se melecava todo. Teve novato, muitos deles que era pintado todos os santos dias, inclusive o meu primo, vou falar o nome porque ele é meu primo e ele sabe disso, meu primo Mário Barros, foi um dos que sofreu muito com essa questão da tinta, tanto é que ele só aguentou 1 ano e acabou desistindo. Porém, também, depois que você sobrevivia, aí você virava veterano e as coisas facilitavam mais. Mas era uma tortura. E muito sofrida. Por exemplo, eu depois no 2º ano, para o 3º ano, que essa comidinha tinha um valorzinho, não lembro, era pequenininho, mas mesmo assim era difícil pagar. Alguns lavavam a louça para poder ganhar comida, outros faziam comida lá no restaurante para ter a comida. E eu no 2º ano eu fui beneficiado lá, vou usar a palavra bolsa, né? Para lavar os banheiros. Então, como eu morava na Casa Nova, como eu disse, em cada pavimento tinha 2 grandes banheiros nas laterais e mais 2 em cima, ou seja, 4 grandes banheiros, onde todo mundo usava. E eu estou até vendo a cena aqui, né? Eu estudava à tarde e, às vezes, antes de ir almoçar, eu lavava uma parte do banheiro e depois do almoço eu lavava outra e corria para a escola. Lavava o corredor, aquele corredor todo,
todo santo dia, lavava banheiro e corredor. Mas o importante é que eu lavava ainda com prazer, colocava... eu lembro que tinha um produto chamado pinho, cheirosinho, que eu passava no corredor para ficar cheiroso. E foi essa batalha toda aí, por muito tempo fazendo isso, para ganhar essa comidinha saborosa, divina, que nos fez sustentar. E também na Casa do Estudante é bom porque hoje tem grandes profissionais aí no Brasil afora, basicamente em todas as cidades aí, em todos os estados eu tenho um colega da época, em todas as profissões, graças ao pai, foi uma safra boa, tem muita gente que se deu bem. É claro que a luta foi grande, mas os frutos também foram fartos, estão sendo fartos. E mesmo com toda essa dificuldade, e como eu falei, entre uma casa e outra tinha quadra, nem todo mundo tinha tênis para jogar bola, e eu era fominha por bola, meu Deus do céu. Basicamente eu jogava bola todos os santos dias. Chegava da escola, eu não lembro bem ao certo, 5 horas da tarde, alguma coisa do tipo, eu já ia para a quadra, e no geral jogava até 8, 9 horas da noite, todo santo dia, e uma boa parte descalço. E era confusão, que era muita gente querendo jogar, aí fazia time, era um gol, era 2 gols, tirava, entrava outro time, às vezes demorava muito, aí alguns jogavam garrafa na quadra, era um negócio assim, fantástico, era um cadeão, era um negócio assim para você ser forte, para resistir, para sobreviver. E com isso a gente construiu muitas amizades, que cada um pegou seu rumo, e o mundo é tão bom, a vida é tão boa, que depois de mais ou menos 30 anos, até porque também mudou, veio a tecnologia, veio o famoso WhatsApp, um colega teve a ideia de criar um grupo de WhatsApp, colocou ali, 3, 4 colegas, e foram pedindo para os demais ir adicionando, até porque todo mundo já estava espalhado, cada um num estado, numa cidade. Resumindo, nós estamos com 2 grupos de WhatsApp aí de ex-morador da Casa do Estudante, com mais de 100 participantes. Já fizemos 3 encontros desde 2021, inclusive o primeiro foi eu que organizei lá na minha cidadezinha. Na época eu estava morando em São Paulo ainda, mas o grupo já estava recém-formado, e aí eu arquitetei um primeiro encontro lá na minha cidade. Foram mais ou menos umas 15 pessoas, porque a questão de logística, né, às vezes nem sempre dá para ir. Depois fizemos no ano seguinte em Nova York, no Maranhão, outro encontro. Depois, mais um ano depois, era para ter um segundo encontro em Nova York, com esse imprevisto. Aí teve um mini encontro com menos pessoas. Aí depois, agora em 2023, eu acho, 23, fizemos novamente. Nova York tá líder. Nova York é uma cidade do Maranhão, tá? Perto de Pastos Bons. Fizemos novamente esse encontro com outro grupo. E agora, em fevereiro deste ano, de 2024, fizemos em Monsenhor Gil, que já é mais próximo da capital. Então, é uma logística melhor. Enfim, é só para contextualizar. Avancei um pouco aí no tempo. Mas, voltando um pouco aí, então foram 3 anos de muita luta. Além de lavar banheiros, eu também lavei muita panela dos apartamentos vizinhos para ganhar um pãozinho, que às vezes a gente não tinha comida, e ajudava o colega do lado e acabava saboreando o almoço, a janta, enfim. Eu perdi noção do tempo, para não ficar muito longo, eu vou cortar algumas partes aqui, se for o caso eu ponho em outro vídeo depois. Enfim, 3 anos em Teresina, fazendo colegial, e só para entender o que eu vou falar no final, como eu tinha período que não tinha comida no restaurante, era comum, quando o prefeito vinha das cidades da gente, trazer caixas com alimento para nós. Às vezes, um final de semana, um feriado, algum colega ia para a nossa cidade e voltava com caixas dos outros amigos, com arroz, feijão, abóbora, quem tinha carne, essas coisas todas aí, o básico. E eu sei que eu terminei o colegial, fiquei lá de 84 a 87. Naquela época, acesso à universidade era muito restrita. Hoje a gente tem uma oferta muito grande, além de universidade federal, estadual,
tem hoje inúmeras particulares, enfim. Nos anos 80, só tinha lá no Piauí, basicamente, a federal. Eu nem me lembro da estadual. A estadual me parece que foi depois que eu fui para São Paulo. Eu sei que agora tem a federal, tem a estadual e tem várias particulares. Então, passar no vestibular era assim uma coisa assim muito concorrida. E aí eu fiz o vestibular em 87, não obtive a nota mínima. Aí no ano de 87 eu estava fazendo um cursinho preparatório para fazer o vestibular no final do ano novamente, 87. Porém, o que aconteceu? Uma tia minha, que morava em São Paulo há muitos anos, estava lá na minha cidade, Rio Grande do Piauí. E aí, ela ia viajar no domingo para São Paulo. E ela estava com uma filhinha de mais ou menos 2 anos de idade, uma criancinha de colo. Ia completar 2 anos, talvez. E como ela ia viajar no domingo, e a gente, muito família, eu me senti na obrigação e a necessidade de dar um pulinho lá para ver a minha tia. Aí eu saí de Teresina na quarta-feira, fui para minha cidade, porque na quinta-feira minha tia ia viajar para São Paulo. E assim eu fiz. Saí de lá com a incumbência na quarta-feira, no domingo eu voltar para Teresina, levando as caixas, não só para mim, mas para os colegas, as caixas com alimentos. Quando eu cheguei na minha cidade, por volta das 16 horas da tarde, lógico, fui visitar minha tia. Aí ela falou: Nilvan, eu tenho um segredo para te contar, uma novidade. Aí eu falei: o que é? Eu chamei ela de madrinha. O que é, madrinha? Ela falou, eu e papai, né, que é meu avô, o pai dela, combinamos de comprar 2 passagens para São Paulo. Porque como a filhinha dela era de colo, naquela época viajar não tinha necessidade de ter passagem, que ia no colo, era 2 anos, a criancinha. Ela falou: eu comprei 2 passagens, que na verdade uma é para você, porque ela era 17 de junho, na quarta-feira, 17 de junho, lembro como hoje, e ela viajava na quinta-feira, dia 18. Aí a gente comprou 2 passagens, que uma é para você. Como é junho, vai ser férias em julho, você vai conhecer São Paulo, passa o mês de férias lá. Se você gostar, você fica. Se não, você volta e prossegue aí com os seus estudos. Ela falou: só que seu pai não está sabendo, sua mãe não está sabendo, só sabia ela e meu avô. Aí meu cérebro teve que pensar assim rapidamente e tomar uma decisão, não tinha tempo, que era no dia seguinte. E como eu disse que eu nasci na Terra Vermelha, apesar de a gente já morar em Rio Grande naquela época, mas nós ainda tínhamos um vínculo muito grande com a Terra Vermelha. A gente tinha uma casinha lá e meu pai ainda plantava algumas coisas na roça. E meu pai ficava na roça durante a semana. Aí eu não tive o que pensar. Peguei uma bicicleta emprestada, nem lembro com quem, porque são 10 quilômetros, peguei uma bicicleta emprestada, ali era por volta de 4h30 da tarde para 5 horas. Eu nem lembro se eu falei para minha mãe primeiro, mas acho que eu devo ter falado com certeza desse convite, nem expliquei, só falei. Aí corri para o interior para avisar para o meu pai. Aí da casa do meu pai lá, que eu contei na história no primeiro vídeo, que eu ia dormir na casa do meu avô, que era um pouco mais na frente, que esse é avô materno. Aí passei na casa do meu pai, contei para ele a história rapidinho, fui na casa desse do meu avô também para dar a bênção, e ele já sabia que ele que era o autor da ideia. Enfim, eu sei que fez esse corre todo de bicicleta. E cheguei na cidadezinha já à noitezinha. E eu não falei porque ela não morava na casa de estudante, mas naquela época eu tenho uma irmã que ela trabalhava no Banco Itaú, porque a minha cidade é muito pequena, não tinha banco. Só em 83 teve uma agênciazinha do Banco Itaú. Mas como a cidade é pequena, essa agência teve que fechar. E aí a minha irmã era uma das funcionárias lá da agência do Banco Itaú em Rio Grande, na minha cidade. Com o banco fechar, eles aproveitaram alguns funcionários, que eles entenderam que eram melhores. E minha irmã foi contemplada para ir para a capital. Então ela estava morando em Teresina, e eu na casa de estudante, ela estava num hotelzinho lá. Só que ela estava recente lá, então ela dependia muito de mim, porque eu era muito danadinho. Eu rodava Teresina todo a pé, eu sabia rua por rua, a pé. E então todas as necessidades dela, aquelas coisinhas, eu que resolvia para ela. Enfim. E estou contando isso por quê? Porque quando foi à noite eu tive que ligar para ela para contar que eu ia para São Paulo. Naquela época também, telefone era uma raridade. Na minha cidade, as pessoas não tinham telefone. Tinha um posto telefônico, que tinha um funcionáriozinho,
que chegava a ligação de algum lugar, aí alguém montava numa bicicleta e ia na casa avisar para a pessoa que alguém tinha ligado e que eles combinavam lá, liga daqui a 20 minutos, meia hora, dependendo da distância da casa, que era para dar tempo o telefonista lá e chamar a pessoa. Desculpa, alguma coisa assim do tipo. Eu sei que era assim, eu sei que lembro que era uma casinha lá, um escritóriozinho da Telefônica, que você conectava uns cabos lá para fazer a ligação, era um negócio totalmente diferente, eu nem sei como é que era aquilo. Enfim, e nesse corre todo eu vou lá nesse posto de telefone para ligar para a Teresina, para avisar para minha irmã, até gaguejei, que chama, o nome dela é Edilsa, mas a gente só chama ela de Né. E que eu me lembro, fazia muito tempo que eu não chorava. Mas nessa noite eu chorei, porque a Né, com respeito da palavra, ela é um pouco escandalosa assim, sabe? E aí eu fui ligar para avisar que eu vinha para São Paulo. Meu Deus do céu. Aí o mundo caiu. Que ela me chama Nilvanzinho. Nilvanzinho, eu não lembro, mas você sabia, você me matou, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Foi um escândalo lá do outro lado do telefone. E me culpando que eu sabia que agora tinha acabado com a vida dela, que eu tinha abandonado ela, que ela ia voltar para Rio Grande, que ela não ia ficar lá sem mim, que eu tinha quebrado as pernas. Cara, foi uma confusão. Eu sei que eu só chorava quando minha mãe me batia, né, que era um cipózinho quando eu era menorzinho, e depois não tinha chorado mais não, mas nesse dia ela me sensibilizou, porque ela me deixou desesperado, me senti um traidor. Mas deu certo. Aí eu tentei explicar que esse aqui tal, que tinha acontecido, eu sabia, que nem minha mãe sabia, nem quem sabia, enfim. Moral da história. Acho que está se alongando, eu vou tentar aqui cortar. Aí sei que eu avisei para todo mundo correndo, o pessoal estava me esperando em Teresina com as caixas no domingo. Sei que no sábado eu já cheguei, foi em São Paulo, né, dia 20 de junho. Vou contar uma passagemzinha da estrada, porque para mim eu dei risada, porque... Imagina só, nasci no Piauí, cresci no Piauí, fui morar em Teresina, que é quente, só quem já deu, assistiu o jornal, escuta as notícias que lá é quente. Eu nunca dei muita importância para a vida, eu era muito criança, assim, reportagem de televisão, que existia isso, aquilo, que fazia frio, eu ouvia, mas para mim, entrava no ouvido, não acreditava muito nessas coisas não. Eu sei que eu peguei o Itapemirim, que tem até a música lá daqueles conterrâneos, né, não sei o que, do nordestino que fala da Itapemirim, que era o ônibus principal que ia para São Paulo. Eu me lembro quando eu cheguei em Governador Valadares, Minas Gerais, à noite que ele fez a parada, o ônibus, para a gente tomar banho e jantar. Confesso que eu saí do ônibus sorrindo. Você quer sorrindo? Porque quando o ônibus abriu a porta, a impressão que eu tive é que eu estava entrando numa geladeira, porque estava um ventinho frio, coisa que eu nunca tinha visto. Foi muito engraçado essa cena, isso em 1987, ficou na minha memória, nunca esqueci, porque foi muito bacana, senti frio pela primeira vez. E assim foi, cheguei em São Paulo. E eu vou depois, claro que eu esqueci um monte de coisa que eu não organizo, para não ficar grande, aí eu vou dar um corte aqui e depois vai ter um outro vídeo falando da saga em São Paulo, tá? Não sei se eu falei no início, então esse já é o terceiro vídeo, e depois a gente vai prolongar essa história aí. Ô pai, eu queria saber o porquê que o senhor disse sim para o convite de ir para São Paulo. O que passou na sua cabeça? Ah, legal. Acho que vocês escutaram bem, é como eu falei, aqui está meu filho e minha filha, e eu até falei para ele, me faça algumas perguntas, porque como eu não organizo, é natural aqui. E realmente eu ia falar esse assunto aí, mas eu preocupado aqui com o tempo, para não ficar muito longo, não falei. Boa pergunta. Então, nesse raciocínio rápido, lá foi que eu pensei, quando eu recebi o convite, eu pensei, estamos em junho, realmente julho é férias, né? E eu estava fazendo um curso preparatório para o vestibular. Aí eu fiz as contas rapidinho. Com todo respeito da vida, até então não tinha nada. Poderia passar no vestibular no final do ano. Você tinha quantos anos, né, no dia desse convite aí? Nesse convite eu tinha 18, eu ia fazer 19 em novembro. Ali era junho, eu tinha 18. Uhum. Eu ia fazer 19 em novembro, eu sou de novembro. Aí, mas eu pensei, essa pergunta foi eu pensei rapidinho. Lá em Teresina eu não tenho nada. Mesmo que eu passe no vestibular, são mais 4 ou 5 anos estudando. E apesar de eu ser muito inocente, mas eu já tinha a visão que
mesmo formado, não era garantia de emprego, porque assim como as oportunidades para estudar eram poucas, as ofertas de emprego também, naquela época, também eram poucas, entendeu? Aí eu fiz uma continha rapidinho, eu falei, eu não tenho nada com nada, então ou vai dar certo ou não tem o que dar errado. Errado já tá, né? Mais ou menos assim, eu fiz uma conta rápida assim, eu falei, então, na verdade eu não tenho o que arriscar, né? É só a saudade, né? Que a gente é muito grudado na família, eu era muito criança ainda, é só a saudade, então, aí topei. Entendi. Entendeu? Foi assim. Aí eu lembrei de outra história que tem muita similar, mas esse negócio de levar caixa de alimento para os colegas, teve um intervalo aí, entre esses 3 anos aí, que foi muito também cômico essa história. Eu sei que eu estava voltando da minha cidade lá para Teresina com as caixas, com alimento dentro, né? Caixa de papelão, cheia de saquinho de arroz, abóbora, um pedacinho de carne, essas coisas todas. E choveu. Cara, e a rodoviária de Teresina a capital já é grande, né? Já tem um fluxo bom. E quando eu fui pegar a caixa lá no bagageiro do ônibus, vi que ela estava molhada embaixo. Papelão, né? E eu estava com a mochila. A minha sorte é que eu estava com uma mochila grande, que era até parecia ser do exército. Então ela cabia muita coisa. Estava com pouca roupa, mas tinha espaço para outras coisas. Eu sei que quando eu peguei essa caixa, ela percebi que estava um pouco molhada. Aí eu peguei com mais cuidado. Mesmo assim, quando eu estava subindo a rampa lá da rodoviária, que gente vai, gente vem, aquela buvuca toda. Eu sei que essa caixa se partiu ao meio. Foi abóbora para um lado, abóbora para o outro. Saco de arroz para outro. Pedaço de carne para outro. Cara, e eu com a mochila aqui, aí eu catando uma coisa aqui, catando outra aqui. Ainda bem que a mochila era grande, aí abri a mochila e misturei roupa com comida. Cara, a vida é bacana, a gente passa por muitas situações. Eu estou falando isso que aconteceu comigo, mas os meus colegas com certeza tiveram cenas assim similares, sabe? Uma coisa de louco, tá? Eu até fiz um ponto aqui, mas eu fico tão empolgado que eu nem sei o que foi que eu anotei aqui, os tópicos, e tá bom por hoje. Mas se tiver alguma pergunta aí, a gente responde. Não tem mais não. Legal? Então, meu povo, eu vi que muita gente assistiu aí os 2 vídeos anteriores, e como eu aproveitei da outra vez, gravei 2 vídeos, eu estava com a mesma blusa, a mesma camisa. Percebi que no segundo vídeo, muita gente achou que era o mesmo vídeo, né? Então, só para registrar, esse já é o 3º vídeo, se alguém tiver interesse de assistir, lá tem 2 com a camiseta igual, mas são 2 sequências. Lá tem um que é do nascimento até os 8 anos, tem outro que é dos 9 a mais ou menos aos 14, e agora, para minha felicidade, a gente vai aprendendo, coloquei uma camisa diferente, cor branca, para não confundir. Esse é o 3º vídeo, estou aqui finalizando, e estamos juntos aí, terá o próximo episódio em breve, tá bom? Um abraço a todos, tamo junto. É da Metrópole.